Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou mais esta noite com vocês aqui para nós podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus, meditar um pouco sobre essa semana que nós tivemos, mais uma semana de bastante turbulência, de quarentena no Brasil, em algumas cidades com algumas questões políticas sendo debatidas na televisão, que volta àquela velha rotina de não ter nem sequer vontade de parar para ver televisão porque você adoece. Mas o que mais me deixou estarrecido essa semana não foi nem as questões políticas da televisão. A gente sabe que os políticos são assim, eles brigam hoje, amanhã eles fazem as pazes, eles voltam às boas, isso é normal entre eles. Mas o que me deixou estarrecido foi a quantidade de situações, escândalos, debates, discussões envolvendo pessoas da nossa mesma fé, cristãos, irmãos contra irmãos, com ofensas, com agressões gratuitas na maneira de falar, de postar as coisas no Facebook, na internet, algumas coisas que a gente lê e que, se a gente não tiver na graça, a gente se entristece, porque são coisas que adoecem a gente. E a gente viu também o número de pessoas doentes, pessoas acometidas dessa enfermidade que tem matado muita gente aí, tem adoecido alguns, dentre os quais alguns dos nossos irmãos e irmãs em Cristo também. E isso também nós vimos situações que muitas vezes envolvem o povo de Deus. E o povo que deveria estar unido, orando, buscando a presença de Deus, se posicionando para orar por esta nação. A gente sabe do poder que tem a igreja e do povo de Deus quando se reúne para orar, para falar com Deus diante das situações, das adversidades que vêm contra o nosso país, contra o Brasil, contra o nosso mundo. A gente pode saber que a igreja unida, ela tem força. Mas o que acontece quando a igreja quando ela para de orar e começa a se preocupar com outras coisas? Começa a focar em situações que nada tem a ver com o evangelho e perde o foco da oração. Eu estava essa semana estudando também sobre um evangelista que eu admiro demais a história desse jovem evangelista, o jovem Timóteo, né? Posso dizer com tranquilidade, discípulo do apóstolo Paulo. E o jovem Timóteo, ele ouvia, ele aprendia com Paulo, ele colocava a vida dele diante do altar, e ele ia buscando a presença de Deus e crescendo no conhecimento, crescendo na graça. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, deixou para ele aqui um conselho muito interessante. Eu gosto de ler o capítulo 4, porque parece que fala dos dias de hoje. Eu gosto sempre de reforçar que a Bíblia, ela foi escrita, as cartas paulinas principalmente, e algumas epístolas foram escritas para a igreja, para homens e mulheres que conhecem a Deus, que ouvem falar de Deus. Não é para pessoas que não têm conhecimento de Deus. E ele fala aqui para Timóteo: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado,
se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de piedade. É porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição de mão dos presbíteros. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que Timóteo, ele recebeu orientação, ele recebeu imposição, ele foi ordenado ao ministério. Naquela época, ministério evangelístico, como presbítero, como pastor daquela igreja. Mas ele estava passando dificuldades por conta de algumas pessoas que estavam presos a uma velha religião. A uma religião que dava muito valor a tradições, a história, a culturas. E se esquecia que o mais importante que Jesus Cristo veio corrigir foi a questão do amor, da prática do amor um com o outro. Porque o ser humano ficou tão preocupado com a vida da tradição religiosa que ele se esqueceu do mais importante, que é o amor próprio, a fé, o temor de Deus e o cuidado uns com os outros. Por exemplo, vemos aqui o texto de Marcos, capítulo 12. É um texto em que Jesus Cristo tem uma conversa com a multidão à sua volta ali. Ele estava à volta com uma categoria formada por 5 tipos de religiosos que tinham domínio naquela época. Eram os mestres da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus e os herodianos. E eles traziam vários questionamentos a Jesus enquanto ele estava preocupado em ensinar as pessoas a como encontrar o caminho do reino de Deus, como caminhar em direção à vontade de Deus. E aqueles grupos, eles se articulavam para trazer perguntas em sentido de pegadinha nos dias de hoje, para deixar Jesus sem resposta. Só que todas as vezes que eles tentavam, eles se davam mal, porque Jesus, ele sempre tinha uma resposta que apontava o reino de Deus. Falaram sobre a questão do amor, e ele respondeu claramente que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quando perguntaram a ele acerca do Shema, ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus, o Senhor Deus é único, ele também respondeu claramente. Perguntaram a ele acerca do pagamento de impostos, para ver se ele cometeria algum crime contra o Estado, e ele respondeu que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E foi ensinando, mas em todo tempo ele apontava que Deus deveria ser a primazia, tem que ser o principal foco de nossas vidas, e não em segundo lugar, mas um lugar especial, o nosso semelhante. E eu fico triste quando eu vejo tanta falta de respeito uns com os outros. Pessoas que muitas vezes estão num culto religioso, cantando, pregando, falando em Deus, mas quando vão para as redes sociais ofendem, xingam, agridem, fazem discurso de ódio contra governantes da nação, contra governantes de outras nações, pessoas que estão ali com
com desejo que não vem de Deus. A Bíblia fala que Deus ele não se alegra na morte do pecador, na morte do ímpio. O desejo de Deus é que esse pecador ele se converta e ele viva. E eu vejo pessoas desejando morte, desejando com ódio, se pudessem matariam o presidente, como quando eu vi na época que ele foi esfaqueado. Eu vi cristãos, pessoas cristãs, aplaudindo, festejando. E essa semana não foi diferente. Pessoas dizendo que o presidente estava doente, pessoas dizendo que um montão de coisa quando ele tomou atitude que ele, como presidente, tem o direito de fazer isso, de demitir quem ele quiser, colocar quem ele quiser. Ele é o presidente, tem prerrogativa para isso. E as pessoas tomando partido, tomando posição, com discurso odioso, distorcendo palavras que foram faladas, outras que nem sequer foram faladas. E quando você se toma uma posição numa rede social, você é agredido, você é apedrejado, você é humilhado, zombam de você. E isso me preocupa, porque eu fico pensando o seguinte: quem é que está por trás dos bastidores com esse festival da distração para dividir o povo de Deus? Será que é Deus? Será que Deus é Senhor de um povo dividido? Será que Deus ele é Senhor de um povo que está preocupado com coisas secundárias, um povo que não está focado naquilo que é de fato importante, que é viver o Evangelho de Cristo? Assim como o próprio apóstolo Paulo falou aqui para Timóteo, para se preocupar em ler a palavra de Deus e viver estas coisas. Porque ele sabia que assim como Paulo teve resistência, Timóteo também teria. E nós nos dias de hoje é a mesma coisa. Quantas vezes nós somos criticados pela palavra que nós pregamos, porque nós não pregamos e não falamos do modo que muitas pessoas querem ouvir ou querem acreditar. A palavra de Deus não tem partido. A palavra de Deus ela tem um único representante, Deus, e Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Então, enquanto cristãos, nós não podemos ser um povo dividido. Temos que aprender a estar unidos, até porque sabemos que separados nós perdemos o tempo todo. A palavra comunhão significa unidade comum, vontade comum, desejo comum, estar juntos em um só propósito. E não é visão partidária, não é visão teológica. A teologia, existem várias teologias, várias visões teológicas. Uns concordam com isso e outros concordam com aquilo, mas na hora que nós precisamos de Deus, a teologia não tem peso nenhum. Porque quando nós precisamos de Deus, é a fé, o temor e a misericórdia que nos colocam diante dele. E Deus espera de nós que nós, quando estivermos diante dele, não vamos mostrar para ele o conhecimento teológico, que é importante em algumas situações sim, mas na hora de caminhar na fé, não tem valor nenhum. Quando a gente lê o texto de Mateus 25, quando o Senhor ele vier e separar, ele vai cobrar da igreja, daqueles que disseram que acreditavam nele em vida, não vai cobrar deles se guardaram esta ou aquela doutrina, ou este ou aquele costume, se fizeram isto ou aquilo porque era comum, ou se guardou este ou aquele dia. Ele vai perguntar claramente quem é aquele que viu com fome e deu de comer, viu com sede e deu de beber, viu nu e o vestiu, era preso e foi visitar. Aquele que cuidou do necessitado, que alimentou o faminto, aquele que levantou o abatido e o caído. Ele vai cobrar de nós misericórdia, atitude de amor e responsabilidade, como é o texto do Bom Samaritano também, que é muito claro sobre isso. Não adianta ser religioso, usar a melhor roupa, ter as melhores vestes, falar bonito. Não adianta você estar preocupado em guardar doutrinas, costumes e leis, se você não pratica a misericórdia. Você é um miserável, você é um cego, você é um nu. Você precisa ter esse conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus ele não te faz sentir superior a ninguém, muito pelo contrário. Conhecer a Deus é descer cada dia mais. Conhecer a Deus é buscar a face dele cada dia mais. Conhecer a Deus é reconhecer que nós precisamos dele todos os dias. E sem ele nós não somos nada. Nesses dias aí de quarentena que temos vivido,
dia de isolamento social, alguns isolados, outros não podem estar isolados, nós entendemos isso. Aqueles que podem estar e estão, devem ficar. Aqueles que não querem estar, não estejam. Mas não critiquem as pessoas que querem fazer as coisas de modo correto, ou aquelas que querem trabalhar. O respeito das pessoas está acabando por opiniões pessoais, porque todo mundo se considera o dono da verdade, quando na verdade a verdade é Jesus Cristo. E Ele é a verdade. Ele é o caminho. E Ele é a vida. E quando nós estivermos numa situação em que temos 3 opções ou mais a escolher, a quem devemos perguntar, a quem devemos recorrer? A nossa própria verdade? Será que a minha verdade teológica vai me dar uma solução? Será que o meu conhecimento de mundo vai me dar a solução? Eu tenho certeza que não. Porque se eu não parar o meu coração, não aquietar a minha alma, não dobrar o meu joelho diante de Deus, colocar a fé, deixar que a fé venha à tona e colocar a minha vida diante dele, esperar dele uma resposta, pode ter certeza que eu tenho 99,9% de cometer um erro crasso contra a minha vida e mais tarde lamentar porque eu não perguntei a Deus qual a minha opinião, qual a direção melhor a tomar. E como cristãos, devemos devemos praticar o respeito ao próximo. Não importa se esse próximo tem a mesma fé que você tem, se esse próximo tem a mesma opinião que você tem, devemos praticar o respeito ao próximo. Se tivermos que responder alguma coisa, que seja diante da palavra de Deus. Até porque o Senhor falou que naquele dia, talvez hoje, quem sabe, um pouco d'água, nós vamos precisar ter sabedoria de como responder. E como responder? De maneira sensata, equilibrada, sem ofender. Se o outro discorda de você, maravilha. Que ele siga o caminho dele que ele escolheu. Se concorda com você, maravilha. Se tem uma outra opinião que parece com a sua, mas não é a sua, maravilha. Não queira ser o Senhor da verdade, porque o Senhor da verdade é Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos ensina isso claramente em todos os momentos. Paulo fala claramente que a Timóteo cabia a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Ele falou para não ser contencioso, não discutir, não debater, mas respeitar aos mais velhos, para ensinar aos mais jovens, para pregar o evangelho da paz. Quando Jesus veio a este mundo, no evangelho de João, capítulo 1, fala sobre isso. Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus o rejeitaram. Muitas pessoas estão muito mal acostumadas a buscar a palavra de Deus para ouvir coisas que elas querem ouvir, que elas gostam de ouvir. Certa vez, eu indo para uma igreja que eu dirigia lá em Campo Grande, num culto, eu estava preocupado indo para a igreja e perguntei a Deus, eu estava me sentindo triste naquele dia, eu estava sentindo assim um aperto no meu peito. E eu falei, Deus, por que eu estou me sentindo dessa maneira? Por que eu estou com esse sentimento tão pesado no meu coração? Eu estou indo para a igreja, era para eu estar alegre, como sempre estou, mas hoje estou com um coração pesado, triste. O que eu faço, Senhor? E Deus começou a falar no meu íntimo. Porque Deus fala conosco. Pode ser que você não acredite, mas Deus fala conosco. Comigo Ele fala. Eu não preciso ouvir uma voz vindo do céu. Não é isso que eu escuto. Deus fala no meu íntimo. Ele fala no meu interior. E eu sentia quando Deus dizia que o meu sentimento era porque eu estava preocupado, porque as pessoas cobravam de mim coisas que eu falava e que elas não gostavam de ouvir. Que as pessoas não estavam preparadas para ouvir o que tinha que ser ouvido, mas para ouvir o que elas queriam ouvir, que fazia bem para o ego delas. Mas que a mim cabia a responsabilidade como evangelista de pregar aquilo que fosse necessário, porque o povo tinha que ouvir aquilo que eles precisavam. Porque quando você dá ao seu filho
ou ao seu animal de estimação, a um pet, ou ao que você tem, quando você dá um alimento só o que ele gosta, o que vai acontecer com ele? Ele não vai ficar nutrido. E muitas vezes o que ele gosta, uma criança, por exemplo, a criança adora um hambúrguer, adora um milkshake, adora um sorvete, adora açaí. Se você deixar, a criança todo dia come hambúrguer, milkshake, batata frita e açaí. Mas um arroz, um feijão, uma batata, uma comida saudável, muitas vezes ela não quer. E também é assim com a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem palavras que são duras, mas são necessárias para o crescimento espiritual. Tem palavras que são amargas, mas são necessárias para o crescimento espiritual. Nem sempre a palavra ela vem no modo que nós queremos. Muitas vezes é uma exortação. Quantas vezes eu, na igreja, assim, diante de todo mundo ali, o pastor trazia uma mensagem que aqui era uma exortação para a minha vida. E eu recebi aquilo com alegria, porque ali Deus estava falando comigo. Porque Deus quer que cada um de nós sejamos melhores todos os dias. E você começa a melhorar muitas vezes quando você é exortado. Quando você é elogiado, o teu ego cresce e você esquece do teu objetivo. Na exortação você cresce. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus Cristo, na maior parte das mensagens que ele pregava, por mais belas que fossem as parábolas, sempre terminava com uma exortação. Vai e faz o mesmo. Mais importante é isso do que aquilo. Então para de fazer isso para fazer aquilo. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vai ter tesouro no céu. O que é o pão? Por que brigam pelo pão que perece? Brigam pelo que é eterno. Sempre tinha uma exortação, porque Deus, Ele quer o nosso crescimento. Nós queremos crescer, mas se deixar pela nossa vontade, pelo nosso desejo humano, nós vamos querer crescer apenas intelectualmente, financeiramente, profissionalmente. Vamos esquecer o crescimento espiritual. Vamos esquecer o crescimento na graça. E Deus espera de nós que nosso crescimento seja equilibrado. É crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. É por isso que ele fala que temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Crescimento gradual. Um avião, se tivesse uma asa maior do que a outra, ele não voaria. Nem sairia do chão. Ele tombaria. E muitas pessoas estão preocupadas em muito crescimento. Quando você cresce demais naquilo que você chama de fé ou conhecimento teológico, e esquece de crescer na misericórdia, no amor e no respeito ao outro, você está em desequilíbrio. Quando você cresce demais, muitas vezes, no conhecimento, e se esquece que o conhecimento ele pode ser um aliado, não deve ser um inimigo de Deus, você acaba se perdendo, como eu vi no seminário, muitos colegas se perderem. Rapazes que no início mostravam ter um temor de Deus muito grande, mas na metade do seminário, quando vimos as coisas mais difíceis, alguns questionamentos, começou o embate, entrou no coração e começou a tristeza, e muitos se afastaram e outros estão até hoje longe do caminho do Senhor. Então, como cristãos, temos que entender o seguinte: estamos numa guerra espiritual. E essa guerra não é para estarmos uns contra os outros, mas como povo de Deus, lutando uns pelos outros, uns com os outros. Eu comparo os dias de hoje como os dias de Neemias, da reconstrução das muralhas. Hoje a igreja simboliza aquela Jerusalém saqueada, a Jerusalém com as muralhas caídas, a Jerusalém que foi queimada a fogo. É o símbolo da igreja hoje. Foi invadida, foi destruída, foi detonada. E Deus está aproximando o seu povo, família por família, casa em casa, cada um no seu lugar, pregando a palavra de Deus. Para quê? Para reconstruirmos as muralhas. De que maneira? Enquanto um trabalha, o outro vigia. Enquanto um vigia, o outro trabalha. Deus quer unidade de nós, porque assim a igreja que Ele espera será reconstruída. E nós, enquanto cristãos, precisamos nos posicionar
de fato diante de Deus, para que não vamos ser pegos de surpresa no dia da vinda de Jesus. Porque pode ser que ele venha agora ao nosso encontro, mas também pode ser que nós vamos ao encontro dele. Como essa semana alguns irmãos na fé foram embora, partiram, uns com corona, outros com infarto fulminante, mas não estamos aqui para sempre. E é por esse motivo que nós, enquanto Igreja do Senhor, precisamos estar preparados. Nós, evangélicos, não estamos em guerra com os católicos, nem devemos ficar em guerra com os católicos. Vocês, católicos, nós não somos seus inimigos. Nós somos seus irmãos. Pensamento diferente, talvez. Visão diferente, talvez. Mas o mesmo Deus. O mesmo Senhor Jesus Cristo. Temos que buscar a unidade, porque agora é importante que estamos juntos, unidos, orando pelo Brasil, orando uns pelos outros. Só assim nós vamos conseguir derrotar esse inimigo ferrenho e feroz, chamado Satanás. O inimigo da igreja é ele. O inimigo do povo de Deus é ele. O inimigo de Deus é ele. Temos que nos unir na fé, em oração, orando uns pelos outros, pela nossa nação, orando para que Deus nos dê o escape, que nós precisamos do escape, e somente Deus pode nos dar esse escape. Não é a religião, é Deus. Não é a tradição, é Deus. Não é a tua capacidade, é Deus. Ele é um. Quando Jesus fala da Shema, que era muito comum os judeus falarem isso, ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus e o Senhor é único. Está deixando bem claro que não existe outro Deus, não tem outra saída. Não faça da tua sabedoria o seu Deus, não faça do teu dinheiro o teu Deus, não faça do teu emprego, da tua família, do teu carro, do teu nada disso é o teu Deus. O teu Deus, ele é um só. Nós chamamos Adonai, uns chamam de Jeová, Elohim, El Elihom. Deus, ele é um só. Busque a ele, confesse a ele, viva para ele. E eu quero convidar você nesta noite para nós orarmos. Juntar a sua oração com a minha oração, a tua fé com a minha fé. Orar mais uma vez para que Deus venha estar cuidando de nós, cuidando do nosso Brasil, cuidando do nosso povo. Muita gente pobre na rua, muita gente que sofre. Eu fui ao mercado hoje cedo, usando a minha máscara, tomando todos os cuidados possíveis, que sábado é dia de fazer isso. Naquela ida e volta, correndo. Eu vi pessoas nas ruas, debaixo das marquises, sem proteção nenhuma. Pessoas com os pés no chão. Pessoas maltrapilhas, sujas. É esse povo, de fato, que temos que orar. E quando tem gente preocupada na rede social, cristãos, se o presidente errou, se ele não errou, se acertou, se não acertou, chamando o presidente de coisas tristes, desagradáveis, dizendo que ele quer que as pessoas morram, coisa que não foi falada. Temos que orar por ele. Você não gosta dele? É cristão? Você tem que orar por ele. É isso que a Bíblia te fala. Você não tem que gostar, você precisa orar por ele. E de repente falta isso, de repente ele não é aquele presidente que você espera, porque você não ora por ele. Você não coloca ele diante do Senhor, e não é dizendo mal para ele, não. Eu me lembro que Moisés, certa vez, cometeu um erro gravíssimo diante do povo de Israel. E Miriam, que era irmã dele, e Arão, foram murmurar escondidinhos lá na tenda dele sobre o que Moisés tinha feito. Ele tinha se casado com uma outra mulher, e que não era do povo de Israel, era uma etíope. E eles se queixaram, murmuraram, começaram a questionar então as atitudes de Moisés. Deus chamou os dois na conversa. Naquela mesma hora, Miriam saiu leprosa. Então a gente vê as situações que acontecem. Enquanto eles não foram pedir perdão a Moisés,
Deus não purificou. Deus cobrou de Moisés a posição, sim, mas Deus não autorizou a nenhum deles a falar contra o ungido de Deus. O presidente está lá. Ele foi eleito democraticamente. O Brasil é uma democracia republicana. O seu candidato não ganhou? Ore pelo que ganhou, porque ele é o presidente do único Brasil que existe. Não tem um Brasil para você só que não gosta dele e um para mim que eu acho que ele é o presidente, não. Eu também não concordo com tudo que ele faz e que ele fala, não. Tem coisa que ele fala que eu gelo. Mas a mim cabe, como homem de Deus, orar pelas autoridades. O prefeito erra, eu fico chateado com ele. O governador tem errado muito, mas eu oro por eles. Eu não quero mal de nenhum deles. Quando o Lula foi presidente 2 vezes, a Dilma foi presidente também 2 vezes, nós tivemos que nos submeter e orar a Deus por eles. Nós não temos que desejar o mal de ninguém, somos o povo de Deus. O que vai no seu coração é o que a Bíblia fala. Que o que contamina o homem não é o que entra, não é o que ele come, mas aquilo que sai do coração do homem, porque é disso que está cheio. E vemos hoje ódio, angústia, tristeza, desobediência, desrespeito, amor ao próximo, falta de amor ao próximo, falta de temor de Deus. Tudo que o apóstolo Paulo falou aqui com o jovem Timóteo. Estamos vendo esses dias hoje pessoas arrogantes, prepotentes, desobedientes, sem respeito a pai e mãe, sem respeito às autoridades, amigos do prazer, dos prazeres, inimigos de Deus, de tudo aquilo que se refere à religião, que não respeitam o próximo. Aí eu pergunto, como é que nós queremos que Deus cure o Brasil se a doença está em nós? A doença está em nós. A doença está no povo. E 2 Crônicas 7,14 deixa bem claro isso para nós. Ele fala, ele cobra na igreja. A palavra de Deus ela é atemporal, ela é para o passado, é para hoje, é para o futuro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Depois de tudo isso ele fala, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque eis que eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Esta casa somos eu, você, todo aquele que diz ser parte da igreja de Deus. Não é um templo de pedra. Mas Deus, para curar a terra, para sarar a terra, perdoar o pecado, ouvir dos céus, espera de nós uma atitude. E não é política, não é teológica, não é religiosa. É uma atitude de fé, de comunhão, de vida com Deus. Eu quero orar nesta hora pelas pessoas que estão adoentadas, que estão se recuperando. Nosso irmão Paulo Roberto tem se recuperado bem, graças a Deus. Todos os dias nossa irmã Maria José tem que colocar aqui o boletim da recuperação dele. Outras pessoas também que estão adoentadas, como um amigo da minha cunhada também que está se recuperando bem também. Vamos continuar orando para que Deus guarde os enfermeiros, médicos, as pessoas que estão na linha de frente nessa batalha. Nós continuamos nos cuidando para que Deus possa continuar nos abençoando. Oremos. Amado Deus, querido Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, ó Deus. Eu te louvo e te exalto porque o Senhor nos ouve, ó Deus. Apesar de nós não merecermos, o Senhor nos ouve. E o Senhor tem retido, tem contido para este mal que está sobre o Brasil, ó Deus, não deixando que ele avance de tal maneira como as pessoas que desejam o mal do país têm torcido para que avance. Eles tinham falado, Senhor, em mais de 5.000 mortes até o dia 6 de abril. Nós estamos hoje, Senhor amado, no dia 18 de abril, não chegou a 20, não chegou a 2.000 mortes. Sei que vai reduzir mais ainda, porque o número de pessoas resgatadas, curadas é muito maior e vai aumentar mais ainda, Senhor. Porque o Senhor está na frente.
Continua cuidando da tua igreja, do teu povo, nos dando, Pai, discernimento, sabedoria, para que vamos estar caminhando na tua vontade, ó Deus. Não nos que venhamos ser, ó Deus, religiosos demais, mas tementes a ti, meu Deus. Obedientes à tua palavra. Responsáveis, Senhor, por pregar o evangelho para aqueles que precisam ouvir, ó Deus. Mas não esquecer que apenas pregar não é suficiente, mas viver o evangelho. Porque pregar sem viver, eu sei que não faz sentido nenhum. Cuida, Pai, de cada um de nós que chamamos pelo teu nome, Pai. Ajuda o teu povo a reconstruir, a reedificar a tua igreja. Guarda a tua igreja, repreende, Pai, toda a hoste do mal, meu Deus, que porventura se instalou sobre o Brasil, sobre a nossa terra. Continua abençoando, varre, Senhor, esta nação, ó Deus, tirando todo o mal, dando ao seu povo temor, unidade, comunhão, para estar diante de ti, Senhor. Cuide de nós, cuide da tua igreja, perdoa, Senhor, nossos pecados por arrogância, prepotência, pensamentos, palavras e obras que não condizem com nossa vida cristã. Nos ajude a ser melhores cada dia, ó Deus, para o teu reino, ó Deus, para a tua palavra. Nos abençoe e nos ajude segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu venho pedir a Deus que continue abençoando a vida de cada um de vocês, as famílias de vocês, nossas casas. Continuemos firmes buscando ao Senhor, orando. Amanhã, quem tiver na sua igreja um culto, uma live para poder assistir, um culto do pastor, senta ali e atende. Se amanhã é escola dominical na sua igreja também, se for online, senta e assiste. Se não for, pega você a sua Bíblia, a sua família, no horário da escola dominical, lê a Bíblia. Faça um estudo com a sua família. Isso é importante, porque isso também dá edificação. Ora junto com ela, para que você possa crescer e ter uma semana abençoada, porque é o que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe nesta noite de sábado, nos guarde, nos proteja, nos dê a direção, para que a cada dia Ele venha estar nos guardando. Eu venho a cada dia agradecer pela vida de vocês, que eu sei que alguns oram por mim aí também, continue orando. Eu preciso da oração de vocês, eu sou humano, cometo falhas como qualquer pessoa comete, mas eu busco a cada dia melhorar nas minhas palavras, minhas atitudes, para que Ele venha me usar e para ser uma bênção na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, ó Deus.